Olá, queridos arretados. Sejam bem-vindos para mais um episódio do seu podcast médico favorito, o Clube Arretado. Seu podcast com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência. Estamos aqui eu, Gabriela Arcoverde, E eu, André Simone. para finalizar o nosso mês endocrinológico. Arrasamos, hein? Então, vamos falar hoje do estado hiperglicêmico hiperosmolar. E aí, sabe o que é? E como vocês já sabem, sempre começamos por um caso clínico. Pois é, então vamos lá. O paciente de hoje é um paciente de 63 anos de idade com uma história de tosse produtiva associada a uma febre, de início a mais ou menos 3 dias, que evoluiu com um quadro de sonolência a 6 horas da admissão. Só isso, no caso? Só isso. Por enquanto, só isso. O resto vai vir no decorrer do podcast. Para mim, está parecendo um excesso, mas você está dizendo que é estado hiperglicêmico hiperosmolar, vou falar dele. Vou definir, né? O que é o estado hiperglicêmico hiperosmolar? É uma complicação aguda do diabetes, geralmente do diabetes tipo 2, e a gente precisa ter 3 critérios. A gente precisa ter uma hiperglicemia acima de 600, a gente precisa ter um pH acima de 7,3 e uma osmolaridade acima de 320. Esses dois últimos critérios, eles vão vir principalmente para fazer o diagnóstico diferencial com cetoacidose diabética, né? Porque são as duas grandes complicações agudas do diabetes. Isso. E é importante a gente saber calcular essa osmolaridade também. Porque algumas vezes ela vem na gasometria já escrita, que facilita a nossa vida. Né? Mas pode ser que a gente precise calcular também. E aí, quais são os dados que a gente vai precisar? A gente vai precisar do sódio sérico, da glicose e da ureia. Então a gente vai pegar a osmolaridade, vai ser 2 vezes o sódio, mais a glicose dividido por 18, mais a ureia dividido por 6. Isso aí você vai ter o valor da osmolaridade. Sendo acima de 320, é a possibilidade do estado hiperglicêmico hiperosmolar. Certo. E qual a importância da gente falar sobre isso? Porque realmente não é uma complicação tão comum. A cetoacidose é bem mais comum. Mas aí qual é a questão? É a alta mortalidade. 20% de mortalidade. Né? Então, pensa, a cada 5 pacientes, um pode ter um desfecho desfavorável. Ou seja, uma complicação aguda e grave da diabetes. Isso. E que a gente precisa estar atento nesses pacientes. E para que a gente saiba manejar, a gente precisa entender um pouquinho como ela ocorre. Por que ocorre esse estado hiperglicêmico? Então, a gente vai falar agora daquele tópico que pouca gente gosta, mas que é muito importante. Falar um pouquinho de fisiopatologia. Pois é, e ajuda a entender como ela funciona e vai ser primordial para o tratamento. Então, vamos lá. Então, ela vai se desenvolver, esse estado hiperglicêmico hiperosmolar, ele vai se desenvolver após o período de hiperglicemia sintomática, e a partir daí o paciente vai ter uma desidratação extrema, por conta da diurese osmótica causada pela A hiperglicemia. hiperglicemia vai predispor, né? Você perca muito líquido e aí você desidrata. E o perfil de pacientes que geralmente está associado a essa condição são pacientes que têm dificuldade de acesso à água. Então, são idosos, acamados, que não conseguem beber água, não tem essa hidratação adequada. Isso. E aí a gente vai ter 3 pacientes sempre que precisam fazer a gente pensar no estado hiperglicêmico, né? Um paciente que esteja passando por uma infecção grave. Estou começando a acreditar em você. Olha aí. É o que a gente chama de fatores predisponentes. Isso, fatores predisponentes. Então, infecção grave é um dos fatores predisponentes. Se você está fazendo uso de algum fármaco que aumente a glicose, como corticoide, por exemplo, ou algum fármaco que faça você ter uma diurese maior. Grande exemplo, os diuréticos, né? E, por fim, aquele paciente, na minha época a gente chamava de tigrão, não sei como se chama hoje em dia, né? Ou seja, aquele paciente que não está nem aí para o tratamento, que toma o remédio hipoglicemiante. O famoso rebelde, né? E o paciente rebelde que não adere ao tratamento, né? Então, são 3 fatores predisponentes importantes. Bom, então chega esse paciente, como paciente do caso para a gente, e como é que a gente vai fazer essa avaliação inicial? Quais são os sintomas que a gente vai procurar no paciente que a gente acha que ele está com o estado hiperglicêmico hiperosmolar? Bom, isso é uma coisa que complica um pouquinho, né, no nosso diagnóstico. Porque, assim, não tem um sintoma, um sinal que você vai ver, né? Viu e olha,
E geralmente tem um início insidioso. Isso, Os exatamente. sintomas são sintomas gerais. E Isso. tem um início devagarzinho, insidioso, Isso. e quando você vê, tá alguém Isso. assim, Não é um paciente que chega lá na sua emergência com a dor no peito, né? Isso. Você já vai pensar em síndrome coronariana. Mas, entendendo a fisiopatologia, a gente vai saber o que procura. Sinais de desidratação, né? Sejam dos sinais mais leves, tipo mucosas ressecadas, né? Pele ressecada, com complicações mais de desidratação mais importantes. Letargia, estupor, hipotensão, até mesmo coma. Uma insuficiência renal. Isso. Então, é um paciente que geralmente vai chegar para você e a queixa vai ser um estado confusional agudo. Isso. Porque enquanto ele está com a hiperglicemia, né, e não chegou nesse nível importante de desidratação, como o início é insidioso, a gente não vai perceber tanto, a família não vai perceber tanto, e ele também não. E você chegou até a comentar, veio aqui antes de estudando, sobre o déficit de água desses pacientes. Que pode chegar, né, até 10 litros, né? Nossa, essa coisa é impressionante, mas a gente vê que é uma coisa que vai aos pouquinhos. Né? Vai de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. E, na verdade, é isso que vai matar o paciente. Não é a glicose alta, assim, diretamente. Essa desidratação, que aí vai vir distúrbio hidroeletrolítico, disfunção renal, disfunção cerebral, isso, né? Vai culminar uma mortalidade tão alta para essa doença. Isso. Tá, ok. Se os sinais e sintomas não ajudam tanto, vamos ver se os exames complementares, né? Logo, a gente que tanto fala, né? São exames complementares. Mas, nesse caso, a gente vai precisar dos exames para dar o diagnóstico. Eles vão nos guiar para que a gente consiga manejar esse paciente. Tanto que, se a gente for relembrar os critérios diagnósticos que eu falei, os 3 são laboratoriais. Né? A gente vai ver a glicose, vai ver a osmolaridade e vai ver o pH. Realmente, dessa vez, a clínica não vai ser soberana. Bom, então vamos dividir o grupo, os exames complementares em pacotes. Primeiro, aqueles exames indispensáveis. Então, a gente vai precisar da glicemia, que faz parte dos critérios diagnósticos. Lembrar que nem sempre o HGT vai ser fidedigno à glicemia do paciente. Então, é importante pedir a glicemia sérica também. Função renal, que a gente já viu que a desidratação também pode levar a uma disfunção renal. Então, é importante a gente mensurar isso, principalmente o da admissão do paciente. Ionograma, como a gente também viu, que vai causar distúrbios hidroeletrolíticos, então a gente tem que estar atento. Sódio, potássio, cloro, tá bom? A gente tem que pedir um hemograma completo, proteína C reativa, principalmente pensando em infecções. Isso, aí a gente volta para os fatores predisponentes. Isso. Né? Infecção pode acontecer, não é porque o nosso paciente está com infecção que ele não pode ter um estado hiperglicêmico. Os dois podem coexistir. Isso é a causa do outro. Isso, né? Então, a gente tem que estar atento. Então, o hemograma vai nos ajudar, o PCR pode nos ajudar, o sumário de urina, o raio-x de tórax, todos esses são exames indispensáveis para esses pacientes. Também é importante, como a gente estava falando mais cedo, né? A gasometria arterial. Ou arterial ou venosa. Sim, né? que vai fazer tanta diferença, né? Nesse quadro. A gente pode lançar mão da cetodúria ou cetocelulemia, né? Para diferenciar isso, para diferenciar da CAD, né? Da cetose diabética. E até para dar o diagnóstico, né? Isso. Porque a gente já fez o HGT, né? Agora vai ter que ir para gaso e cetonúria, cetonemia. Pois é, para a gente conseguir fechar o diagnóstico. Isso. Né? E esses são os exames indispensáveis. Ela botou tudo, fez checklist já para o plantão. Isso, né? Não, eu gosto de esquecer. E aí tem exames que a gente vai pedir ou não, de acordo com as características de cada paciente, né? Por exemplo, se for um paciente já bem idosinho, que chega com esses sintomas inespecíficos. A gente até falou aqui no nosso episódio sobre síndrome coronariana aguda. Tem que fazer um eletro para esse paciente, um ECG, né? Também, chegou em estado confusional agudo, a gente talvez precise de uma imagem de crânio, uma toma de crânio. Até tentar a possibilidade coleta de LCR. Isso, exatamente, dependendo da resposta dele. Como o Gabi falou, infecção é sempre um fator que anda junto. Então, a gente vai pedir, se necessário, hemo e uroculturas,
Mas esse segundo pacote são aqueles que você vai vendo como desenvolver no paciente. Dependendo do paciente, da história clínica do paciente, do que ele vai apresentar, como ele vai evoluir com as experiências iniciais. Então, tudo isso aí você vai manejando porque você vai ver com o paciente. Aí vem a individualidade, né? Isso. Aí vem a gente não tratar uma doença, a gente vai tratar o paciente, né? Que está manifesta pela doença. Isso. Por mais que a gente precise esquematizar, né? Mas a diferença do olhar de um bom médico é exatamente essa. Tá, eu sei tudo o que eu preciso fazer. Agora, como é que eu vou aplicar neste paciente e não nesta doença? Pois é. E aí, vamos lá tratar? Agora todo mundo vai gostar, né? A parte que todo mundo gosta. Antes da gente entrar no tratamento propriamente dito, é importante a gente saber quais são os nossos objetivos com o tratamento. Tá certo? Então, lembrando que é um paciente de extrema gravidade, então, assim, com uma mortalidade de até 20%. Então, ele precisa ser um ambiente hospitalar, ele precisa estar internado, preferencialmente em UTI. Se não, UTI, pelo menos na sala vermelha, tá certo? O que você tiver disponível. Tá bom? Então, quais são os nossos objetivos? Identificar e tratar o fator precipitante. Então, a gente precisa saber, tem algum fator precipitante que causou esse estado de condição de lá? Vamos tratar ele também. Não adianta tratar a condição e não tratar o fator que levou. Vai voltar. Exatamente. E quais são os outros objetivos? Corrigir a desidratação. Então, a gente vai precisar da hidratação. A gente vai precisar corrigir a hiperglicemia, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos que tiverem e corrigir a hiperosmolaridade sérica, porque o paciente vai estar com o sangue superoso. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Vamos detalhar agora. Principalmente são 3 pilares. Um dos pilares é a hidratação, o outro pilar é a insulina venosa, certo? E o terceiro pilar é repor os eletrólitos. Principalmente potássio é o que costuma estar mais alterado. Vamos falar de um por um. Isso. Se você fizer tudo certinho, o que a literatura coloca é que em 9 a 11 horas você consegue reverter esse estado de hiperglicemia do hidrogenoato. Se você tiver virado o fator predisponente. Claro. Né? Bom, então vamos lá, vamos falar sobre hidratação. Vamos hidratar, vamos ver como é que a gente hidrata esse paciente. Porque assim, você imagina, se ele está devendo, né, 10 litros de água, ele vai ter que hidratar com gosto. Isso, e aí a gente começa a hidratação. A hidratação é em torno de 15 a 20 ml por quilo na primeira hora. Isso dá em média de 1.000 a 1.500 ml de soro fisiológico na primeira hora. Então, o paciente chegou, você deu o diagnóstico de estado hiperglicêmico de hidrogenoato, abre o soro. E aí vem o que a gente está batendo aqui hoje, né? Trata o paciente, não trata a doença. São pacientes que às vezes podem ter seja, são pacientes diabéticos, um pouco mais idosos. Então, por isso que precisa individualizar e por isso que precisa estar em ambiente monitorizado, de preferência em UTI. Né? Então, essa é a regra básica. Né? Você vai adaptar, na medida do possível, ao seu paciente. Isso. Então, a regra é você abrir o soro de 1.000 a 1.500, aí você vai monitorizar o paciente e, a depender das condições hemodinâmicas dele, você vai continuar essa hidratação ou não. Ô, Gabi, deixa eu te perguntar. Diga. Qual é o soro? Bom, preferencialmente soro fisiológico. Isso. Tá certo? Inicialmente, soro fisiológico. Isso. A gente vai ver que o paciente pode evoluir com alguns distúrbios hidroeletrolíticos e você pode mudar. Porque a gente já viu algumas situações, né, onde assim, a gente procura fazer ringer lactato, mas nesse é soro fisiológico. Por quê? Aí vem, assim, a grande beleza da medicina. Na verdade, não tem tantos estudos que mostrem que soro fisiológico é melhor do que outros soros no estado hiperglicêmico. A gente pega os estudos de CAD, né, e transpõe para o estado hiperglicêmico. Até que saia, quem sabe, um grande estudo fazendo essa comparação. Né? Então, vai que a gente esteja vendo, que alguém esteja vendo esse podcast lá em 2030 e não sabe de nada. Pois é, e assim, a ciência é isso, né? É a melhor evidência que temos até o momento. Isso, exato. E bom, então, tudo bem, a gente vai hidratar o paciente. Se a gente conseguir tirar o paciente da desidratação, aqueles sinais que ele tinha antes de desidratação foram resolvidos, foram solucionados, ele está hidratado. Qual vai ser a manutenção do soro? A diretriz preconiza que a gente deixe de 250 a 500 ml de soro fisiológico por hora. Ainda é muito soro. Né? Se você pensar assim, nessas 12 horas, 10 horas, né? De 9 a 11 horas.
né? Vão ser 5 litros, quase 7 litros de soro. Você estava devendo 10, aí não fica fazer. Mas tenha muito cuidado com esse paciente, né? Não é aquele paciente que você abre o soro e vai embora. Isso me dá uma mortalidade. Isso. Então, o paciente, ele pode, pela quantidade de soro que a gente está fazendo, ele pode evoluir com a hipernatremia, certo? Se isso acontecer, a gente pode continuar com o soro, porém fazer essa reposição com o sódio, o NaCl, né? O soro fisiológico, que não é fisiológico, né? O cloreto de sódio a 0,45. Isso, exato. Né? Deixa eu fazer com 0,9, a gente vai com 0,45. E se caso o paciente não resolveu o exame glicêmico de prova molar, mas chegou ao nível de HDT em torno de 300, a gente pode fazer uma solução que a gente chama de glicofísio. Isso. A gente vai fazer uma proporção de 1 para 1 de soro fisiológico, soro glicosidado a 5%, e a gente mantém essa hidratação com essa mistura. Isso. Mas ele está com 300 ainda, mas é que nesse momento ele vai estar fazendo insulina em pique, né? Vai estar fazendo insulina em bomba. Isso. Então, a hipoglicemia vai ser bem pior para ele. Bom, já que você já falou da insulina em pique, diga aí, como é que a gente vai manejar esse paciente aí? Ele já está hidratando já, agora vamos começar a insulina. Bom, a primeira coisa que é importante a gente falar não é indicado você começar a insulina em bomba antes de ter a dosagem de potássio, certo? Lembrando que pode ser a da gastro. A gente sabe que não é muito fidedigna, mas como a gente está em um momento de urgência, a gente pode usar a da gastro. Por quê? Quando você faz a insulina, o potássio tende a cair. Então, se o potássio estiver abaixo de 3,3, você não começa a insulina, certo? Isso é bem importante. Outra coisa que é importante, não se faz mais aquele bolos que antes a gente fazia, né? Fazia a primeira infusão e subcutâneo e aí depois seguia para a bomba. Você viu que não faz diferença você fazer esse bolos. Nem subcutâneo, nem endovenoso. Isso, exatamente. Então, a gente começa já com a infusão da insulina com bomba. E como é que a gente faz? A gente faz 0,1 unidades por quilo por hora EV em BIP. Calma, que o Resinfumar está precisando de ajuda aqui. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa solução? A gente está fazendo sempre pelo peso do paciente. Então, 1 ml da insulina vai corresponder a 100 unidades. Então, a gente vai precisar pegar uma solução de 99 ml e colocar 99 ml de soro e colocar 1 ml, que equivale a 100 unidades de insulina nesse soro. Isso. E aí a gente vai ter aquela proporção de cada ml vai ser uma unidade. Isso. E aí a gente vai fazer a conta calmamente. Tranquilo, né? Se o paciente tem 70, 80 quilos, são 70 ml, 70, 80 unidades ml. Vai sempre corresponder. E aí vai ficar mais fácil de lembrar. Isso. E aí, esse paciente ele precisa ser reavaliado. Esse HGT precisa ser reavaliado de hora em hora, certo? Porque a gente espera uma queda ali entre 50 a 75 miligramas por decilitro, né, da glucose por hora. Se ele estiver fazendo maior do que isso, né, se a glucose estiver caindo mais do que isso, você precisa diminuir a infusão. Se estiver caindo menos do que isso, você precisa aumentar a infusão. Como é que eu faço isso? Não se preocupe. Toda UTI tem essa escalinha, tem o seu protocolo, né? Nessa você pode ficar tranquilo, vai ser só olhar no papel. É verdade. E se não tiver, você antes de dar o plantão, você faz o seu próprio papel, já faz as contas, tá certo? Que vai dar tudo certo. E aí vamos falar do último pilar, né? Que é essa correção. Sobre os distúrbios hidroalcoólicos. Isso. Você já adiantou uma coisa importantíssima, que é o potássio. Se o paciente tiver com hipocalemia, de jeito nenhum ele vai começar a insulina. Mas aí eu vou atrasar o paciente com glicose de HI, HGT-HI, eu vou atrasar o início da insulina venosa. Vai. E fica tranquilo. Lembra o que a gente falou. O que vai matar primeiro esse paciente é a desidratação. Se você está corrigindo, se você está tratando, você já está tratando esse paciente. Isso não é que você não vai fazer nada. Certo? Exatamente. Então, primeiro ponto, já aprendemos. Potássio abaixo de 3,3, então vamos começar a insulina venosa. Isso. Tá bom? Aí a gente tá certo. Então, a gente vai fazer uma reposição do potássio em torno de 10 a 20 mg por hora até ter um potássio acima de 3,3. Se tiver acima de 3,3, a gente já está autorizado para iniciar a insulina venosa. Ô, Gabi, e se tiver acima de 3,3, a gente repõe potássio?
Então, depende. Se tiver entre 3,3 e 5,2, a gente vai precisar repor junto com a insulina. Então, a gente vai estar fazendo insulina do lado, colocando potássio junto. Então, a cada litro de hidratação que a gente vai fazer, por exemplo, na primeira hora a gente já vai fazer 1 litro, 1,5 litro. A cada litro você vai colocar de 20 a 30 mg de potássio. Você vai ver sua ampolinha que é disponível no serviço. Vai ver quantos mg tem naquela ampolinha. Às vezes é uma boa, Isso, né? geralmente. Você pega aquela bolinha, bota no soro e aí ele vai fazer a hidratação junto com o potássio. Isso. Ou seja, lembrando, você vai repor potássio mesmo no paciente com potássio normal. Agora Isso. tem a terceira situação. Se o paciente tiver com hipercalemia, se o paciente tiver com potássio acima de 5,2, e aí? A gente precisa repor, não precisa? Aí também é demais. Pronto. Se ele já está com hipercalemia, a gente não vai precisar repor. Só o fato da gente estar fazendo a insulina venosa, isso vai fazer com que o potássio vá para dentro da célula e já vai voltar aos valores normais. Lembrando que é a situação menos frequente, né? Isso. Geralmente o paciente chega com Hipo ou normal, né? Mas então, assim, só reforçando isso. Se tá normal, você repõe potássio. isso. Certo? E aí, tudo bem, você fez tudo certinho, ouviu medicina retada, aprendeu tudo como é que eu planejo um estado hiperglicêmico de molar. Como é que eu vou saber se que eu cheguei? Eu venci, eu superei o estado hiperglicêmico de molar. Você vai pegar os critérios de definição e vai ver se responde tudo, né? Isso. Então, você precisa ver se o paciente já está bem hidratado, precisa ver se a glucose está entre 250 e 300, se você não precisa normalizar, não tem essa necessidade, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, essa agonia para ficar com a glucose normal. Né? Então, você precisa ter certeza que o paciente não está mais hidratado, que está com a glicemia ali por volta de 250, 300, e que a osmolaridade também caiu, abaixo de 315. Isso. Então, E o paciente está acordado, alerta. Isso. Porque se ele chegou sonolento, estado pulmonar, assim, sonolento, né, rebaixado, como ele diz, ele tem que estar alerta. Então, assim, fazendo esse checklist, o paciente atendeu todos esses seus critérios, você venceu, você conseguiu passar pelo estado hiperglicêmico pulmonar, né? Tá de parabéns. E aí é nessa hora que você vai começar a pensar em tirar o seu paciente da insulina em bomba e começar com insulina subcutânea regular. Né? Lembrando que assim, você não pode desligar a infusão em bomba para depois começar a fazer subcutânea. Geralmente, assim, quando o paciente né, assim, está nessas condições, você associa as duas, e aí depois de umas 2 horas, mais ou menos, aí você tira a infusão ali. Né? Senão ele pode voltar. Isso é importante por conta do tempo da minha vida. Porque quando você aplicou a insulina subcutânea, não vai ser no momento que você aplica que não vai fazer efeito. A biodisponibilidade dela não é dessa forma, né? Então a gente precisa do tempo para começar a agir. Isso. Idealmente 2 horas. Isso. Tá, foi tudo muito tranquilo então, né? Ok, nem sempre, nem né? sempre, né? Existem algumas complicações do tratamento. E a gente tem que estar atento nos sinais dessas complicações, porque se nosso paciente estiver evoluindo, a gente precisa reverter. Isso. E quais são essas complicações? A gente vai, assim, dividir em 2 pequenos grupos. As mais frequentes e as mais graves. As mais frequentes, eu acho que até já deu para sentir, né? Hipocalemia, que a gente falou bastante, e a hipoglicemia. Então, a gente tem que estar atento para não baixar demais a glicose e, principalmente, não baixar demais o potássio. Então, essas são as mais frequentes. Mas a gente tem 2 que são mais graves. São raras, mas são mais graves. Edema cerebral e rabdomiose. Então, como é que a gente vai evitar? Hidratando bem esse paciente. E a gente evita fazendo essa redução gradual da glicemia. Então, a gente não pode também destacar a glicemia, por isso que esse ajuste da insulina, 50 e 75. da insulina que é tão importante, tá certo? E não ter essa queda brusca nem da glicemia nem da osmolaridade. Isso. São as 2 coisas que a gente precisa estar atento. Isso. E sempre repor os eletrôlitos de forma adequada. Não fazer nem para mais, nem para menos. Isso. Ou seja, fique junto do seu paciente. Pois é por isso que a gente ensina o paciente de sala vermelha e dos veículos. Um paciente extremamente grave e com muitos detalhes no seu manejo. A gente precisa de avaliação de no mínimo de hora em hora. Né? Tá. Falamos, né? Tudo muito bonitinho, tudo muito organizado.
Agora eu quero ver como é que você vai chegar no caso clínico no estado hiperglicêmico. Vamos retomar. Agora o pessoal já esqueceu, a gente já falou muita coisa. Então vamos retomar. Vamos lá. Nós temos nosso paciente que ele tem 63 anos e estava com a história de uma tosse produtiva e febre de início a 3 dias, que evoluiu com uma sonolência de início a 6 horas da admissão. Então, se esse paciente chega para a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial de uma síndrome que ele tem. Na verdade, é um paciente que tem um estado confusional agudo. E aí, quais são as causas, né, que a gente precisa pensar? Várias. Várias, né? Tem algumas principais. Infecção, seja infecção sistêmica ou infecção do sistema nervoso central, que evidentemente ele até tem, né? Tem essa tosse, tem essa febre. Tem sinais laboratórios, né? De infecção pulmonar. Isso, exatamente. Né? Doenças cerebrovasculares, né? AVC, sempre precisa ser pensado. Mas uma coisa que também é muito comum e que às vezes a gente esquece são os distúrbios hidroeletrolíticos e distúrbios metabólicos. Que a gente precisa sempre E uma hiponatremia, uma hiperglicemia ou hipoglicemia. Isso, né? E que, na verdade, assim, se a gente for pensar no diagnóstico diferencial dessa síndrome, estado confusional agudo, qual é o exame mais rápido que a gente vai conseguir fazer para esse paciente? O HGT é rápido, pronto. Furar o dedinho em 2 tempos, né? Então, e aí foi o que aconteceu com esse paciente. Isso exclui que vai precisar de mamograma, PCR, uma imagem de crânio. Que, inclusive, faz parte dos exames indispensáveis que a gente exato. Né? Mas esse paciente, em particular, né, quando fez o HGT, deu HI de HGT. E aí, o que significa HI, né? Então, o paciente provavelmente ele está com a glicose acima de 500, acima de 600. Isso. Alguns aparelhinhos, alguns glucosímetros mais modernos, eles chegam até 800 milímetros, né? Mas muitos são de 600 para cima já é, né? E isso já entra no nosso diagnóstico, se a gente já tem percebido. Isso. Então, assim, a partir do momento que a gente tem um paciente com estado confusional agudo, com um sinal de um vetor predisponente, que seria infecção respiratória, com uma HGT de HI, a gente precisa pensar em estado hiperglicêmico de plasmolar. E aí, o que a gente vai buscar nele? A gente vai buscar aqueles sinais de desidratação. Porque como a gente aprendeu que lá na fisiopatologia, esses pacientes eles vão ter uma diurese osmótica por conta de um estado de hiperglicemia sintomática, então a gente vai procurar. Ele tem sinais de desidratação, a pele, turgor de pele, mucosas. Quais são os sinais, né? Ele apresentava algum sinal de desidratação? Isso. E aí, além desse paciente ter sinais de desidratação ao exame físico, aí a gente coletou a gaso, né? Que mostrou realmente um pH acima de 7,3. E aí, pela gaso, de novo, é o melhor? Não, é daqui que a gente tem glicose sérica, sódio sérico, né? A gente vai demorar um pouquinho. Então, a gente já colhe a gaso. E aí vem um paciente com HGT-HI, com pH acima de 7,3, né? A gente já... E talvez na gaso que ele trouxe já viesse uma osmolaridade de 400, de 500, Isso. a gente já conseguiria acertar o diagnóstico. Mas ainda que não venha, pelo menos a hidratação a gente já está autorizado a começar, né? Ou seja, o que a gente faria com esse paciente? Então, a gente volta para os 3 pilares. Então, a gente vai pensar em hidratar o paciente, conferir algum distúrbio hidroeletrolítico para ser corrigido, inclusive, se o potássio estivesse abaixo de 3,3, a gente não poderia começar a insulina, mas se estivesse acima, a gente começaria a insulina com reposição de potássio ou não. Isso. Né? Então é isso. Foi isso que fizemos para o paciente, mandamos para a UTI, depois recebemos na enfermaria e agora está bem, né? Está em acompanhamento ambulatorial. Superar a infecção respiratória com o uso de Não fez parte dos 20%, ainda veio. Conseguiu superar a infecção respiratória com o uso de antibióticos, retornou para a enfermaria para a gente devolver ele para casa com saúde, né? De forma a fazer tratamento completo da diabetes. Isso. Bom, e agora eu acho que a gente chegou na melhor hora. Na hora do mensagens para casa. A gente vai falar o que foi de mais importante no podcast para você ficar fresquinho na sua mente. Vamos começar com as mensagens? Vamos lá. Mensagem número 1. Os fatores predisponentes são infecções, uso de determinados fármacos e não adesão ao tratamento. Mensagem número 2. A base do tratamento é hidratação, insulina venosa e correção dos distúrbios hidroeletrolíticos. Mensagem número 3. A glicemia alvo no paciente em estado hiperglicêmico hiperosmolar
é entre 250 e 300. Não precisa normalizar a glicose nesse momento. Mensagem número 4. Não iniciar a insulina venosa se o potássio estiver abaixo do 3,3. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. Mandem suas dúvidas. Vamos visitar lá Vamos nos visitar no nosso Instagram. Conectado, mesmo com medicina conectada. Vamos estar esperando vocês. Tem sempre discussão do caso clínico, Isso. discussão de temas polêmicos, Isso. memes engraçadinhos para Também. Não somos pingos. É isso aí. Tchau, pessoal. Até breve. Tchau, tchau.